tornasse efetiva. Eles tiveram um ano para isso, pois não o fizeram, não votaram. A medida provisória caducou, ou seja, não é mais válida, e todas as situações que amenizavam a reforma trabalhista caíram. Então hoje é que o cidadão vai sentir a verdadeira diferença das leis trabalhistas que valiam antes da reforma e as que estão hoje em vigência. Então, o cidadão, só para te dar uma noção aqui, o cidadão hoje tem medo de colocar o seu patrão na justiça, porque se ele perder, ele vai pagar todo o custo do processo. Já imaginou? O cidadão que está muitas vezes numa situação ruim, que não tem advogado, o advogado não é de um escritório de grande porte, vai brigar com o seu patrão que tem toda a estrutura, toda... Então, é injusto, Nonato, é injusto. Isso é só um exemplo de vários direitos que foram perdidos na reforma trabalhista. E o alerta, a reforma da Previdência vem aí. A reforma da Previdência, ano que vem, vai ser colocada. E os mesmos deputados podem estar lá. Esses que venderam o seu voto, venderam o seu apoio, venderam para o governo federal em troca de benesses, de cargos, em troca de emendas, né? Porque todos hoje estão cheios de dinheiro, estão distribuindo dinheiro em todos os municípios. Mas eles venderam o voto para o governo federal. Eles não ouviram a população, não ouviram os trabalhadores na época da reforma. E agora vai vir a reforma da Previdência. E Previdência Social, ela é importante? Previdência Social é muito importante. É um direito e é um patrimônio da população do nosso país. A Previdência Social, ela é tão importante porque ela está presente desde o momento do início da vida do cidadão, onde a mãe recebe o auxílio maternidade. Quando inicia o trabalho, se ele adoece, ele tem o auxílio doença. Se ele, por um acaso, sofre um acidente no trabalho, tem o auxílio acidente, tem a aposentadoria por acidente de trabalho. Se ele, vamos dizer, que cometa um crime, ele se meteu num crime, ele vai preso, a família recebe o amparo reclusão, né? A família recebe o amparo reclusão. Se ele morre, a família recebe pensão por morte. Ele pode ainda se aposentar por idade, se aposentar por tempo de contribuição. Tem ainda a aposentadoria dos lavradores e pescadores, né, que é uma previdência especial que eles têm. Tem várias situações que favorecem essa classe. Então, tudo isso é um patrimônio. A Previdência Social, Nonato, eu sempre digo, é a melhor forma de distribuir renda nesse país. Não existe outra forma de distribuir dinheiro para a população desse país. Existe sim a Previdência Social, e graças a Deus existe a Previdência Social num país que é injusto, um país que é desigual, um país onde existe muita pobreza, e graças à Previdência Social essa pobreza é amenizada. Deixei de falar aqui também do LOAS, que é o amparo assistencial da Previdência. O cidadão que está doente, ou que é idoso, ou que tem uma deficiência, a Previdência ampara. Hoje a Previdência Social, ela paga o defeso dos pescadores. Quem paga o defeso é a Previdência Social. Então, Previdência Social é algo que minimiza a pobreza e a desigualdade nesse país. E ela será votada ano que vem. Então, quando você for escolher o seu candidato que vai lhe representar lá no Congresso Nacional, pense, esse cidadão, ele vai vender o seu apoio, como fez da vez passada, ou ele vai votar de forma consciente em favor dos menos favorecidos, principalmente porque eu sempre digo, Nonato, o galho sempre quebra no lado mais fraco. Olha, estamos vendo um exemplo do que esse governo, o governo Michel Temer, está fazendo com a população, né? Pessoas de todas as idades, pessoas que recebiam os seus direitos, que recebiam a aposentadoria por invalidez, que recebiam auxílio-doença por algum tempo, já por vários anos, estão tendo que fazer novas perícias. Só aqui no estado do Pará, Nonato, são mais de 500 mil de pessoas. Então, 529 mil pessoas estão fazendo uma reperícia. E
por incrível que pareça, 84% dos que estão fazendo perícia estão perdendo seus direitos. Ou seja, famílias que estão passando necessidade, famílias que estão passando dificuldade, porque esse dinheirinho, mesmo pouco, né, muitas vezes 90 e poucos %, é um salário mínimo, mas mantém essas pessoas com certa dignidade. São recursos que mantêm o aluguel, que mantêm a alimentação, que mantém o custo da vida daquela família. E essas famílias estão perdendo. E muitas vezes pessoas de idade já que não têm condições de retornar ao mercado de trabalho, retornar às suas atividades, ou muitas vezes até ao seu emprego. Porque muitos desses estão ainda com carteira assinada. E o próprio empregador, a empresa, não aceita mais aquele cidadão, devido à idade, devido a questões de doença. E tudo isso é lamentável, que esse governo não tenha a sensibilidade de ver o quanto ele está dificultando a vida das pessoas, e principalmente dos mais pobres e mais humildes. E mais ainda, os deputados federais que eram para estar questionando, brigando, defendendo os interesses dessas pessoas, viram as costas, estão atrás de voto. Eles vêm aqui no município e dizem que tem não sei quantos milhões para a saúde, não sei quantos milhões para isso, para aquilo, e a população está sofrendo. Esse recurso que está vindo para beneficiar os municípios foi porque muitos se venderam. Venderam os direitos das pessoas, né? E com certeza não merecem receber o apoio, não merecem. Eu acredito que a população ela tem que estar atenta, ligada, antenada, para que não cometa novamente um erro, que as pessoas possam realmente escolher os seus candidatos que mais tarde realmente vão lhe representar de forma digna, correta e honrada. Correto. Deputado, isso aqui, eu quase não faço pergunta daqui, porque a gente tem tanto tema aqui para falar, mas é só para refrescar a cabeça, esse ouvinte aqui, já a segunda vez que ele me faz essa pergunta, é sobre alguma emenda que você trouxe para Castanhal como deputado. Eu lembrei aqui agora ele, sobre uma grande que você ultimamente destacou, lá do Horto Florestal, onde você destinou uma emenda, se não me falha, a memória de R$2 milhões para lá. Sim, temos a emenda do Horto, só emenda, eu vou falar dos últimos 2 anos. A emenda do Horto, temos a emenda também de R$500 mil para uma pavimentação lá na Saudade 2, né? Na Pissarreira, que todo mundo conhece, é próximo ali da fazenda do Ivan da Flamboyante. Sim. Temos também uma patrulha mecanizada que já foi comprada, mas o que acontece é que muitas vezes, Nonato, o governo ele te olha de forma diferente quando você não está, vamos dizer, linkado com os interesses dele. Lendo na cartilha. Lendo na cartilha. Então, tudo é mais difícil, é mais complicado. Então, nós destinamos ambulância, patrulha mecanizada, recursos do Crédito Cidadão. Todos esses recursos foram destinados para Castanhal. Mas muitos não saíram, mas estão pendentes. Por quê? Porque o governo só vai... Esse do Horto Florestal de R$2 milhões. O governo, muitas vezes, Nonato, usa esses recursos como pressão. Né? Você reza a cartilha, como você falou, ou não solto. Ou não solto, é lamentável, sabe, isso na verdade, você acaba se prejudicando com isso, porque apesar do interesse em você querer ajudar, existe aí toda essa pressão que existe por parte do governo em poder direcionar o teu apoio, o teu voto, o teu trabalho em função de um candidato A, B ou C. É lamentável, mas é verdade. Você já começou a tocar no assunto e beliscou já a língua do repórter, né? O PTB fechou causa com o Helder Barbalho? Olha, ainda não fechou a causa, mas... Peraí, então é o seguinte. O martelo bateu, mas o prego ainda não entrou. Pode-se dizer, né? O parafuso não arrochou. Não arrochou ainda, mas... Há a possibilidade de... Estão ainda em fase de conclusão. Olha, eu acho que esse jogo de apoio, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um partido que é aliado ao governo, mas que não vai estar com o governo. E é o PSD.
Não brinca. O PSD do Éder Mauro, né? Tá brincando, rapaz. Não. O PSD não está com o governo? Ele está hoje, mas se fechou um acordo por cima e vai estar... Mas não pode descumprir aqui embaixo, não? Olha, pode descumprir, mas o acordo foi para o Estado do Pará. Eu vi agora Então, também. muitas situações que a gente acha que hoje estão certas, muitas vezes podem mudar, podem se alterar. O junho agora, quando é o último prazo das convenções? Acho que é 6 de junho, né? 6 de junho. 6 de junho. Não, é 6 de junho. Não, é dia 30, no final de junho, desculpa, final de junho. Então, essa questão toda aí, ela é preocupante porque eu sempre acompanho as notícias, é por isso que eu estou lhe perguntando aí, porque eu vi uma notícia que o PTB tinha batido um martelo de será? Não, o PTB, ele provavelmente ele possa acompanhar o MDB, né, que é do pré-candidato ao governo Helder. Certo. Mas não está ainda, a coisa não está ainda concretizada, efetivada. A possibilidade ela existe, né? Existe possibilidades. O pastor Josué, que hoje é o presidente do PTB, ele está em diálogo, em conversações. A política ela tem esse lado, né, Nonato? E a gente, na verdade, tem que aguardar, ver, né? Eu tenho uma boa relação com os dois lados, né? Tanto do lado do DEM... Para onde você for, não tem problema nenhum. Tenho uma boa relação com os dois lados. E como se diz, você está num partido do qual é um exército e onde o comandante mandar, os soldados vão atrás. O soldado tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Somos Chama-se lealdade. Liderados, somos liderados. Liderado. Perfeito. Foi bom eu ouvir isso, porque eu vi muita gente aí que estava batendo. Não, realmente está em iniciação, finalizando, mas não está ainda concretizado. Eu acho que só concretiza depois da convenção, né? Que aí finaliza e muitas coisas vão acontecer daqui para lá. Hoje é o último dia para os candidatos se inscreverem, né? É verdade isso? Eu vi uma mensagem. Não tem. Não, ainda não tem esse prazo. Deputado, aqui nós estou quase finalizando aqui o bate-papo, mas tem esse tema aqui que é importante, sobre saúde. Você é médico. Eu gostaria, inclusive, de falar um assunto sobre saúde que eu comentei na tribuna da Assembleia Legislativa essa semana. Certo. E que é algo realmente preocupante, até porque é interesse comum, é interesse de todos. Né? Nós sabemos a função dos hospitais regionais e eu falo especificamente de um serviço que é de fundamental importância para a nossa região Nordeste e aqui também para o município de Castanhal, que é o Hospital Metropolitano. Basicamente, os casos de trauma mais graves, né, as fraturas, os traumatismos cranianos e também problemas decorrentes a agressões por arma de fogo, por arma